ok? Então já vimos na aula passada acerca da sétima trombeta e desses eventos envolvidos com o quarto parêntese, né, essas anunciações. Partimos agora então para a abordagem, aliás, acerca da Babilônia também já foi visto, a queda da Babilônia, do seu sistema, ok? Acerca da parousia. E agora enfim chegamos à aula onde abordaremos hoje a questão da batalha de Gog e Magog após o período do milênio, ok? Então, conforme o Apocalipse nos relata, no capítulo 20, do 7 ao 10, temos o texto que diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre, conforme diz aí a leitura do texto sagrado. Então vimos que na sequência de fatos haverá, dentre ainda o período da 70ª semana, a construção do governo do anticristo, a sua implementação, a imposição do sinal, a perseguição dos santos, o acordo com os judeus, né, que estiverem nessa época, para a reconstrução do templo, a invasão do templo, quando Daniel nos traz esse evento como que a abominação da desolação no lugar santo, tá ok? A recusa dos judeus e a sua perseguição, a organização dos exércitos para a guerra contra os judeus, a guerra de extermínio, tá certo? No Vale de Armegido, a vitória de Cristo e da igreja sobre os exércitos do anticristo. Com isso, o falso profeta e a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar sendo lançados no lago de fogo e Satanás sendo amarrado por 1000 anos, tá certo? Esse período em que Satanás ficará amarrado por 1000 anos corresponde exatamente ao período do reino milenial de Cristo, conforme a abordagem pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, o período em que Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra e governará a todas as nações com vara de ferro. A sua igreja será nesse período constituída de reis e sacerdotes para ele, colaborando com este governo. O povo de Israel será restabelecido na terra e terá enfim o cumprimento pleno das profecias que estavam determinada sobre ele com relação à extensão territorial, com relação ao templo durante o período milenial, à exceção da questão dos sacrifícios, porque não será necessário, não terá nenhum sentido os sacrifícios, porque não cumprirão mais a sua função, uma vez que os sacrifícios da época veterotestamentária cumpriam a função de purificar o povo diante de Deus, mas agora o Cordeiro, conforme abordado aí pelo autor da carta aos Hebreus, é o sacrifício definitivo, é o sacrifício suficiente. Então Cristo, já tendo realizado seu sacrifício, os judeus, numa atitude de aceitação a Cristo agora como seu rei, o seu Senhor, o seu Messias, estarão incluídos agora dentro desse plano de perfeição e de salvação. Então Cristo estabelecerá o seu reino na terra e reinará durante 1000 anos. As pessoas que morreram em decorrência de não aceitar o sinal do anticristo, aqueles que foram colocados no esquema que nós estudamos aqui, onde Cristo é a primícia, a igreja que é arrebatada como a grande colheita, e aqueles que ficam sendo eles figurados, né, nessa exemplificação como os rabiscos, tá certo? Como as espigas caídas, perdão, como as espigas caídas que ficaram da colheita, e aqueles que nascem, ou seja, aceitam a fé durante a grande tribulação, sendo tipificados como os rabiscos, aqueles que nascem tardiamente. Então, as espigas caídas e os rabiscos constituindo os mártires da grande tribulação. São eles visualizados no quinto selo como as almas que clamam embaixo do altar. E depois são aqueles aos quais lhe deram vestes brancas e palmas e aguardam exatamente esse período, quando Satanás é amarrado, tá certo? E eles são então exessam, são ressuscitados. Eles vivem, tá certo? Eles ganham a vida, agora são ressuscitados, é-lhes dado o corpo glorioso para que eles participem agora
desse período milenial juntamente com os demais, juntamente com a igreja e juntamente com todos os santos do Antigo Testamento, constituindo agora o grande reino de Deus, dentre aqueles que estão no corpo glorioso juntamente com Cristo e aqueles que estão no seu corpo natural, vivendo agora debaixo do governo daqueles, tá certo? Cristo como aquele que é o governante da teocracia universal, a real, a verdadeira teocracia que se estabelecerá nesse período, tá ok? E aqueles que estão associados a ele como seus representantes, os seus governantes, os seus subalternos, e as populações do mundo como pessoas governadas dentro desse sistema, vivendo no mundo perfeito, conforme abordado por Isaías na visão do monte do Senhor, onde não se fará nenhum mal, não se cometerá nenhum erro no monte do Senhor, por causa desse governo com vara de ferro, conforme é descrito o governo de Cristo. Governará todas as nações com autoridade, com poder e com justiça, diferentemente dos governos que têm se estabelecido hoje. Por mais que alguns governos tentem se estabelecer com muita autoridade ou muito autoritarismo, não inclui nisso uma perfeita justiça, mas simplesmente a supervalorização de um grupo ou de determinadas ideologias em detrimento de outras que são perseguidas e são marginalizadas. Então não há justiça no mundo atual como haverá na época do milênio, quando Cristo então for o governante máximo da Terra. Então, essa esperança não pode alimentar a mente em relação a nenhum governo humano, porque isso seria um grande erro. Esse erro já foi cometido. Infelizmente, os pós-milenistas, em determinado momento da história, acabaram apoiando um partido político que se tornou extremamente prejudicial para a nação que foi governada por ele, por causa exatamente de erros de interpretação em relação a esse período da história. Eles pensavam que aquele seria o momento histórico da construção do milênio a partir dos seus próprios esforços, e com isso acabaram se vendendo para uma ideia extremamente prejudicial. Mas aqui sim, neste momento sim, o momento onde a Bíblia Sagrada aponta que o próprio Senhor estabelecerá este reino, e com a sua justiça ele governará todos os povos. Então, passado esse período do milênio, o período do governo de Deus sobre a terra, haverá um período futuro, pós-milênio, em que Satanás, conforme é descrito aqui, acabando seus 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E sendo ele solto, sairá para enganar. Quem ele sairá para enganar? Não será a igreja, tá certo, que foi arrebatada. Não serão os santos do Antigo Testamento. Não serão as pessoas que foram ressuscitadas em decorrência de terem sido mártires durante a grande tribulação. A quem Satanás sairá a enganar? Sairá a enganar as pessoas naturais que estavam vivas durante o período do milênio, tá certo? Que não foram vitimadas pela guerra, não se associaram aos exércitos do anticristo para marchar contra Israel, tá certo? E que sobreviveram a esses períodos de calamidade, tá certo? Não se associaram ao governo do anticristo, buscaram refúgio e sobreviveram a esses períodos de calamidade que se abaterão sobre a terra. Uma vez vencidos os exércitos do anticristo, tá certo? A besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo e o diabo sendo amarrado durante 1000 anos, por 1000 anos, esses indivíduos, essas pessoas, essas famílias que sobreviveram a esses cataclismas, das taças, né, dos selos, das trombetas, das taças, o que provavelmente será um número bastante reduzido, eles participarão então do governo, do período do governo do milênio, o governo de Cristo sobre a terra. Então eles terão uma terra restaurada, eles terão um governo justo, tá certo? E eles terão um governante que terá autoridade e repartirá a justiça com igualdade para todos. Então haverá um período de grande prosperidade futura, tá certo? É isso que a Bíblia assim nos aponta. Haverá um período de grande prosperidade futura e de grande paz mundial e de autoridade por parte do governo de Cristo sobre a terra. Então, as pessoas se multiplicarão, elas crescerão, elas se desenvolverão, mas elas são pessoas humanas, passíveis de fazerem escolhas equivocadas, escolhas erradas. Pessoas dos seus corpos naturais, que ainda têm em si o vestígio do pecado original, conforme cometido no Éden ainda por Adão e Eva.
transmitido de geração em geração por, vamos dizer assim, por carga genética, né? A composição do DNA, o defeito que foi adquirido e que passou a fazer parte do DNA humano e transmitido assim de geração em geração. Então elas ainda estão nessa condição, elas não são pessoas perfeitas, não são corpos glorificados, tá ok? Então eles têm inclusive a liberdade de optar por fazer escolhas equivocadas. Dentre essas escolhas está aqui, a que o texto expõe aí, quando Satanás sairá para enganar as nações, do versículo 8, e as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, ou seja, as nações que se multiplicaram, que se desenvolveram a partir desse novo estado, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar para a batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, conforme é exemplificado aqui por essa imagem, tá ok? E a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então essa situação futura, ela se constitui dentro deste quadro, tá certo? No quadro em que temos pessoas naturais vivendo sobre a terra, se desenvolvendo, futuramente com a soltura de Satanás sendo expostas novamente à possibilidade de escolha, e dentre essa possibilidade, algumas que fazem escolhas equivocadas comporão então este grande exército, tá certo? Esse extraordinário exército que o diabo, o próprio diabo, conseguirá angariar após o período do milênio. Com isso que vemos a salvação, novamente uma questão que alguns, não todos pós-milenistas, mas alguns pós-milenistas, principalmente das gerações após Jonathan Edwards, as gerações futuras que sucederam, quando deixaram de se envolver com questões espirituais, passaram a se envolver mais com questões político-econômicas, eles passaram a ter uma visão de que uma situação econômica, uma situação social mais favorável leva o homem a uma conversão, leva o homem a uma aproximação de Deus e a um respeito à palavra, o que a Bíblia Sagrada nos aponta como um equívoco. Vemos aí que o homem gozará de 1000 anos de paz, 1000 anos de prosperidade, 1000 anos de justiça, tá certo? 1000 anos de igualdade para todos, tá certo? Condição favorável para todos. Isso não será suficiente para conseguir a unanimidade da aceitação e da conversão do homem a Deus. O homem, mesmo diante de toda essa situação favorável, em algum momento no seu coração haverá uma lacuna, haverá um espaço para a possibilidade de ser enganado pelo diabo, a possibilidade de ser seduzido por alguma ideia que o leva a se posicionar contra Deus. Então vemos que mesmo diante do oferecimento de todas as condições favoráveis, o homem não é salvo por causa das suas condições favoráveis. O homem não é salvo por suas condições favoráveis ou suas condições desfavoráveis. Assim vemos que o pelagianismo é um grande equívoco, é um grande erro. Dizer que o homem pode por si mesmo se manter santo é um grande erro. Dizer que o livre-arbítrio é um mecanismo de autossalvação é um erro. A Bíblia Sagrada nos aponta desta forma. A salvação advém da sujeição a Cristo Jesus. Então Cristo Jesus, por meio da sua graça, tá certo? Não por meio de obras, não por meio de merecimento, mas por meio da sua graça, da sua misericórdia, ele implementa a salvação no homem. Ele atribui a ele os seus méritos, tá ok? E o Espírito Santo de Deus o conduz para num processo de santificação, no qual se torna ele exclusivo de Deus, mas num processo que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, não pelo homem. Então vemos que aí o homem, mesmo com todas as condições favoráveis que lhe foram ofertadas ao longo de 1000 anos, o que levou a sociedade a um grande desenvolvimento nesta época, pós-milênio, ainda assim, ao Satanás fazer a oferta, conseguiu conquistar a muitos. Conseguiu angariar um grande exército que vai marchar contra a Nova Jerusalém, conforme está descrito aí no Apocalipse, né? Irá marchar contra a Nova Jerusalém e será então destruída por Deus neste evento chamado Guerra de Gog e Magog, a guerra futura, tá certo? A guerra pós-milenial, a guerra pós-milenial. Temos aqui um texto referencial para trazermos aqui uma explicação acerca do tema, do pastor Severino Pedro, tá certo? O livro que eu já usei aqui numa outra ocasião e vou usar novamente agora, o livro do pastor Severino Pedro, tá certo? Severino Pedro, Apocalipse versículo por versículo,
Apocalipse, versículo por versículo, da editora CPAD. Vamos agora para a página 256. Página 256, que diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Satanás será solto. Com a soltura desse terrível ser, a geração da nova era, esta era, a era pós-milenial, será submetida a uma prova, como foi provado a Adão no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3. Não seria mais necessário o homem agora aderir a Satanás, a despeito de tudo que Cristo já realizou por sua pessoa. Porém aqui fica demonstrada a natureza humana. Em cada prova fica demonstrada a natureza humana. A humanidade já foi provada sobre todas as condições possíveis e falhou em cada prova. Falhou debaixo da lei, ainda mais debaixo da graça, e agora na dispensação da plenitude dos tempos, o milênio. Quando o Senhor é conhecido em todo o mundo e reina a justiça em toda a terra, torna a falhar, não correspondendo à graça de Deus, a ele oferecida. Essa dispensação, que pela ordem cronológica é a sétima e a última, não será um tempo de graça, mas de justiça divina para todos. Será o tempo em que os remos do mundo serão só do nosso Senhor e de seu Cristo, conforme 11:15. Cumprir-se-á finalmente Daniel 7:13-14. Suas palavras são aplicáveis a esse tempo do fim. E sairá a enganar as nações sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar para a batalha. Gog e Magog. Ezequiel 38:39 fala de Gog, Magog, Meseque e Tubal. Geograficamente falando, são regiões ocupadas pelos antigos citas e tártaros, correspondendo aos modernos russos. Joséfo diz que Magog são os citas ou tártaros. Joséfo diz que Magog são os citas ou tártaros, que são os russos. Meseque converteu-se em Moskva, ou Moscou, como diz em russo. E Tubal é o moderno nome de Tobolsk. Profeticamente falando, essa nação do norte é inimiga mortal de Israel. Em nossos dias, como é sabido, essa nação vem orando a Deus para que o mesmo impeça uma invasão de Gog à Terra Santa. No dia 28 de novembro de 1983, 25 judeus ortodoxos foram a Hebron para interceder diante de Deus junto ao túmulo de Abraão para que a chegada de Gog e Magog ainda seja adiada, pois alguns deles tiveram um sonho. Gog e Magog estariam prestes a vir. Já o rabino-chefe diante do Muro das Lamentações considerou que verdadeiros cabalistas não deveriam orar pelo adiantamento da vinda de Gog e Magog, mas pelo seu rápido aparecimento. O adiamento, mas pelo seu rápido aparecimento, pois assim seria apressada a vinda do Messias. Porém é evidente que a investida de Gog e Magog na passagem em foco não se refere àquela mencionada em Ezequiel capítulos 38 e 39. Uma está distante da outra, pelo menos 1000 anos. Os nomes Gog e Magog em Ezequiel se referem a poderes do norte, chefiados pela Rússia, após o milênio. Porém os nomes Gog e Magog são empregados metaforicamente para representar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Então veja, um emprego metafórico, para esse período pós-milenial com relação aos termos Gog e Magog. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Desceu fogo do céu e os devorou. O comandante do norte, na sua invasão à Terra Santa, não chegou a cercar o arraial dos santos, Israel, nem a cidade amada, Jerusalém, mas foi derrotado por Deus nas montanhas da Judéia, e ainda por um ato de misericórdia divina teve um lugar de sepultura a oriente do Mar Morto. Nessa seção, porém, Gog e Magog, aqui representados, serão tragados por fogo que desceu do céu e os devorou. No sentido mais profundo, o Apocalipse é um livro de divindade. É um livro acerca de Deus, é um livro sobre os atos de Deus. Por igual modo, a derrota das forças do mal é um ato divino. Os habitantes da cidade amada descobrirão que Deus terá feito a causa dele
e Deus terá feito a causa dele e a causa deles. Eles terão armas suficientemente poderosas para aquela batalha final, mas Deus proverá seu fogo destruidor dos céus. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Existe uma pergunta no meio da cristandade, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. O diabo que os enganava. A queda de Satanás, nesta sessão, alude profeticamente à queda de todos os poderes do mal, conforme se depreende na sessão seguinte. Ele tinha já passado 1000 anos no abismo, mas isso foi uma ação intermediária. Agora, entretanto, ele sofrerá uma derrota final e irá para seu destino. Finalmente, a cabeça da serpente é ferida para sempre. Gênesis 3:15. A vitória conseguida sobre o diabo no Calvário agora recebe operação completa. Sua queda será gradual. Ele será expulso dos ares para a terra e o mar no período da grande tribulação. 12:9. Será aprisionado por 1000 anos. 20, verso 2. E então no texto em foco, derrotado completamente pela ação poderosa e imediata de Deus, mesclada à ira. Este capítulo do Apocalipse é a consolidação no que diz respeito a toda e qualquer revolta ou rebelião no ser humano ou de hostes espirituais do mal. O bem triunfará e o Cordeiro de Deus tirará definitivamente o pecado do mundo. Tirará definitivamente o pecado do mundo. E só existirá no universo a semente do bem. Então, finalmente, vemos aí a abordagem de Severino Pedro com relação à descrição desses eventos e a conclusão de todo esse processo histórico, desde o momento da rebelião do querubim ungido até os períodos graduais em que ele foi sendo abatido e até quando enfim é derrotado na sua investida final e é lançado, atirado ao lago de fogo e enxofre, no qual já estão a besta e o falso profeta sendo punidos pela eternidade, e ao qual também se dirigirão aqueles que ao longo de suas vidas tiveram a oportunidade de aceitação, tiveram a oportunidade de se sujeitar a Deus, de aceitar o seu domínio, de aceitar o seu governo, mas não o fizeram. Preferiram uma atitude de rebelião e preferiram uma atitude ostensiva de pecado e de desafio a Deus, e que serão também recompensados com esta punição, também verão o fruto dessa sua escolha, dessa sua atitude. Então vemos aí o final dessa descrição acerca da batalha de Gog e Magog, e agora passamos ao pior evento a ser descrito com relação à história de toda a humanidade, o evento que trata acerca do juízo final, o evento que deve ser evitado, que deve ser sempre alertado a todas as pessoas para que possam evitá-lo, para que possam fugir dele, possam não estar incluídos na lista daqueles que participarão deste terrível evento. Então vemos aí Apocalipse 20, 11 ao 15, trata acerca do juízo final.